Oi, pessoal. Bom, eu tô aqui com a Carol Atequita. Ela é engenheira de software especialista em aplicativos e games, com mais de 12 anos de experiência, 4 prêmios de reconhecimento nacional, junto à Funbytes Game Studio. Atuou por quase 10 anos como freelancer para equipes multinacionais e possui mais de 20 aplicativos publicados na App Store. Em 2022, esteve na lista dos 50 Hackers to Follow, foi indicada para o prêmio internacional Women That Build, entrou para o time do LinkedIn Creators, meu Deus, se é uma influenciadora ativa nessa rede e atualmente atua como engenheira iOS na Riot Games pela Xsim e compartilha conteúdo no seu canal, Atequita Dev, onde impacta em suas redes sociais mais de 170 mil pessoas. E ela acredita que podemos mudar o mundo com o poder da informação. Amei! Como assim? Você tem muita coisa na rua, muita coisa publicada, você trabalha com games, e eu preciso te perguntar isso, né? Geralmente, trabalhar com game é o sonho. É tipo, você trabalha o que eu faço nas férias, você trabalha o que eu faço nas férias. Como é que foi isso? Como é que você começou nesse mercado com a programação e sempre, assim, caminhou junto as coisas, os seus hobbies e a tecnologia, digamos assim? Ótima pergunta. Bom, eu sou Carol Atequita, sou uma mulher branca com cabelo liso, raspado do lado. Estou usando uma blusa de frio cinza e uma blusa por baixo preta. Bom, eu me interessei pelo mercado de tecnologia por conta dos jogos. Então, quando eu era criança mesmo, quando minha mãe me deu meu primeiro videogame, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, como que faz isso? Como que a gente faz essa mágica de interagir com aquele negócio animado ali? E eu queria fazer parte disso. Então, o meu brilho por tecnologia veio de quando eu era uma criança e queria entender o que acontecia por trás. Como você é criança, você começa a desmontar os brinquedos. Eu queria saber o que existia por trás dos videogames. Então, foi aí que eu comecei a trilhar minha carreira em tecnologia. Eu fiz um curso que não tinha nada a ver com tecnologia, fiz um curso de artes visuais e depois migrei de carreira. Mas é pela falta de conhecimento de como o mercado funcionava. Então, para mim, para você trabalhar com jogos, você tinha que fazer artes visuais, design e tal. E lá eu entendi que existiam várias carreiras e eu pude me apaixonar pela carreira de tecnologia. Mas legal, porque você tem uma visão dos dois lados, digamos assim. Sim. Uma visão visual, né? Enfim, desculpa a redundância. Sim. E você agora também tem todo o desenvolvimento do lado de desenvolvimento, programação, né? Sim. Esse é um ponto muito importante, que tem muitas pessoas que querem fazer transição de carreira e ficam pensando, poxa, mas será que eu vou aproveitar o conhecimento que eu tenho? E no meu caso, foi completamente estratégico, né? Então, hoje, eu trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, ter o meu conhecimento dessa parte visual, que faz parte da concepção do produto, faz todo sentido. Então, se você está querendo fazer transição de carreira, saiba que você pode, sim, aproveitar os seus conhecimentos. Conhecimento nunca é demais, então vale muito a pena. E o contrário, por curiosidade, se você é uma programadora, uma desenvolvedora, fazer essa formação mais para o lado visual te ajuda? É uma especialização ou não faz muita diferença porque já tem muita oferta para tudo? Com certeza ajuda, porque eu acho que os profissionais hoje, eles tendem a ser multidisciplinares. Então, você diversificar um pouquinho os seus conhecimentos. Então, para quem trabalha com interface, front-end, aplicativos, jogos, ter um conhecimento sobre a experiência do usuário é muito importante, porque no fim das contas, você está implementando algo que vai fazer parte da experiência do usuário. Então, você entender o porquê você está fazendo as coisas é melhor, porque você não vai só fazer, você vai entender o raciocínio por trás daquilo que você está desenvolvendo. Por que alguém pensou que aquele menu fica do lado direito e não no esquerdo? Porque tiveram centenas de pesquisas com usuários para entender que o posicionamento do dedo ali no mobile fica melhor do lado direito do que do lado esquerdo. Por que no iOS é assim, no Android é assim? Então, são estudos de experiência do usuário que quem tem esse conhecimento, mesclando com a parte da programação do seu conhecimento com o desenvolvimento, faz muito sentido. Isso é muito legal, porque a gente cresce, né, em ambientes escolares que fazem a gente dividir muito a cabeça, né? Você é de humanas, você é das artes, você é das exatas. Quando, na verdade, está tudo junto, misturado no seu dia a dia, pelo menos, né? Não, totalmente. E, assim, aquele tabu muito grande. Trabalhar com programação tem que ser uma gênia da matemática, você tem que gostar de matemática. Então, eu nunca fui boa em matemática, mas... Que bom, gente, você está salvando a vida de milhares de mulheres que querem seguir essa carreira. E homens também, enfim, mas tem uma representatividade clara aqui. E a representatividade do não sou bom em matemática, como é isso trabalhar com desenvolvimento de jogos? Eu sempre fui muito artística, né? Por isso que eu fui para a parte de artes visuais.
toquei durante muitos anos, tive banda, então eu sempre fui do viés muito artísticos, mas eu gostava muito da programação também. E eu acho que a gente consegue mesclar os dois mundos. Claro. Você não tem que ser predestinado a ser um programador porque você é nerd e sabe matemática. Não, são coisas que você pode estudar e ficar bom nisso. Muito bom. Não, e assim, pessoas mais, assim, melhores com dados que eu conheço são excelentes filósofos, assim, da vida também. Ah, sim, Então, total, acho que total. Isso, tem espaço para todo mundo. Eu acho isso muito legal. E a gente está falando muito de habilidade técnica, né? Aprender programação, aprender artes visuais, e comportamento do usuário e tudo mais. Mas a gente fala muito, né? Principalmente quando a gente pensa em habilidade para o futuro, habilidade para 2030, a gente pensa nas famosas soft skills. São aquelas habilidades socioemocionais, geralmente. Quais dessas habilidades você diria que um profissional de programação, desenvolvimento deveria ter para estar inserido no mercado de tecnologia? Acho que principalmente, né, a parte das soft skills, você trabalhar em conjunto, era muito importante. 2 pontos muito importantes ali das soft skills seriam a comunicação, porque afinal de contas você está trabalhando com programação, você está codificando, mas você tem que lidar com pessoas e comunicar com as pessoas. Então, o profissional que ele tem essa parte de comunicação muito falha, ele acaba sendo um profissional que ele não consegue trabalhar em equipe propriamente assim como deveria trabalhar. Então, às vezes, uma falha de comunicação pode dar um trabalho tremendo lá na frente por você entender o requisito errado, não se comunicar com o seu time, lá na frente subir uma bola de neve. Então, comunicação é um ponto muito importante. Apesar de estar trabalhando com a máquina, você não está isolado numa caverna e trabalhando com a máquina. Então, você tem que ter habilidade de comunicação. E outro ponto seria, para mim, persistência. Persistência é resiliência, na verdade. Resiliência é uma soft skill muito importante, porque na tecnologia é um mercado que está em constante evolução. Então, você vai ouvir de programadores que, poxa, saiu uma tecnologia nova, saiu uma coisa nova para estudar, e isso é o tempo inteiro. Desde que eu comecei até hoje, eu sempre estou estudando, sempre estou me aperfeiçoando, sempre estou me reinventando, e isso exige muita resiliência, né? Você querer ir atrás, você querer estudar, você passar por esses momentos de dificuldade e tirar aprendizado disso. E a resiliência tem também, né, no seu significado, a capacidade de adaptação, né? Sim, total. Então, nesse mercado de tecnologia que até ontem a gente estava falando de metaverso, agora a gente já está falando de inteligência artificial, daqui a pouco computação quântica, e a gente não sabe onde isso vai parar, né? Não dá para ficar ali no Windows 95, não é mesmo? Exatamente, as coisas estão evoluindo muito, né? Inteligência artificial, ChatGPT, a gente tem hora que você nem consegue acompanhar ali a quantidade de notícias. Eu tô um pouco nessa, mas eu tô me tratando, assim, tô lendo, tô escrevendo, tô tentando assimilar tudo que tá vindo, mas eu sinto esse sentimento também. Eu queria me perguntar, você falou da comunicação, como você quase lhe deu uma coisa de um incômodo, assim. Você acha que tem muitas lacunas no mercado de programação, que você enxerga que tem oportunidade para a galera que está chegando agora ocupar? Tem sim. Tem oportunidade. Eu acho que é um mercado que ele vai continuar... Ele não acha, ele vai continuar crescendo porque ele faz parte ali, dos pilares da inovação. Se a gente for pensar hoje, a gente precisa de inovação em vários setores, agricultura, saúde, você tem inovação ali atrelada a vários setores econômicos do nosso país, é por isso que ele vai continuar crescendo, né? Mas eu acho que a oportunidade em si está em você conseguir analisar melhor a sua carreira e não ir pelo caminho comum. Eu não iria pelo caminho comum. Então, hoje, se eu estivesse começando hoje, eu entenderia quais são as possibilidades, exploraria alguns nichos que não estão sendo tão explorados assim. Pelo menos foi essa visão que eu tive quando eu entrei no mercado, que foi começar a me focar meu conhecimento em desenvolvimento de aplicativos iOS, que é uma carreira muito específica, muito nichada e que hoje fez total sentido para mim, porque são profissionais que têm pouco profissional e muita oferta de trabalho, principalmente no exterior. Então, acho que quando você consegue sair um pouquinho fora da curva, no sentido de evitar o caminho comum e realmente entender o mercado, realmente pensar a sua carreira, ao invés de terceirizar suas decisões, acaba que fica mais fácil de você encontrar essas oportunidades, né? Excelente. E aí, eu quero pegar esse gancho aqui, porque eu quero fazer a pergunta que todo mundo quer saber, que quais são, hoje, você vê, assim, as carreiras mais promissoras em tecnologia? Mais bem paga, com mais demanda de emprego, a que todo mundo fala que é mais legal, sei lá. Mas o que você está vendo aí que o mercado está apontando? Ainda é para o nicho? Ainda é para coisas muito específicas? Eu acho que o mercado hoje, ele está
apesar de ter carreiras muito específicas, assim como eu falei, tem dois lados. Tem o generalista e tem o especialista. E tem espaço para ele, para todos eles. Então, hoje tem uma crescente muito grande de profissionais full stack, que seriam profissionais que eles têm uma gama de conhecimentos, tanto front-end quanto back-end, que eles vão atuar, eles vão atuar de ponta a ponta ali no mercado. E tem essa demanda muito grande para esses profissionais mais generalistas, mas também tem os mais especialistas ali, que vão focar em pontos específicos, ali em linguagens específicas. Então, eu acho que as duas carreiras, elas são muito boas. E eu acho que, pensando no mercado em geral, não tem uma carreira que você olha e fala assim, não, essa carreira é ruim. Não tem, cara. Tecnologia... Você fala dos especialistas, o que está mais ali bombando dentro dessas linguagens específicas, dentro dessas carreiras específicas? Pensando ali dentro do front-end, acho que mobile é uma carreira que precisa ser muito explorada ainda, que é o que eu trabalho hoje, porque não é um caminho muito comum e acabam que muitas pessoas não escolhem como uma carreira ali para iniciar na programação. Então, tem um gap muito grande de profissionais, tanto que se você for ver ali, é uma das áreas com maior falta de profissional, porque nem todo mundo resolve especializar. Então, acho que pensaria em desenvolvimento mobile como uma oportunidade, porque afinal de tudo, tudo está no celular, né? Tudo hoje está no celular. Era isso que eu ia falar. Mobile, galera, é mobile. Celular, móvel. Né? E é justamente... Carol tá puxando sardinha pro peixe dela. Tô. Mas é isso, puxar sardinha, eu já esqueci o ditado. Mas ela trabalha justamente com desenvolvimento iOS e ela mesma está dizendo que tem bastante território para ser explorado nessa carreira. Perfeito. E aí eu queria aproveitar essa pergunta para entrar com você no mercado de games. Vou falar de games. Como é que é isso, né? Trabalhar com games para celular, né? Você não trabalha só com programação, você trabalha com programação para games e você trabalha para celular. Como é que é esse dia a dia de trabalho? Como é que é? O que as pessoas precisam entender que talvez elas achem que é uma verdade, mas na verdade é um mito? Hoje eu não trabalho diretamente com o desenvolvimento de jogos, mas eu trabalho com uma aplicação, desenvolvimento de aplicativo que faz parte do ecossistema do jogo. Então, esse é o principal ponto. No desenvolvimento de jogos, a gente tem diversas carreiras, e são diversas mesmo. A gente tem um mapa de carreiras ali com mais de 70 carreiras dentro do universo de desenvolvimento de jogos. Então, você tem o cara que é especialista ali, programador em shader, que são aqueles efeitos ali visuais. Você tem o especialista em efeitos sonoros, você tem o especialista ali que vai programar mecânicas específicas do jogo. Carreiras muito específicas dentro de um universo muito grande, que é o universo de desenvolvimento de jogos. Você tem análise de dados, engenharia de dados dentro do desenvolvimento de jogos. Então, acho que o primeiro ponto é: desenvolvimento de jogos é um mundo de possibilidades. Um mundo de carreiras, e você não precisa trabalhar diretamente com programação. Você pode ser um game designer, que apesar do nome, todo mundo acha que game designer é artista. Game designer é quem vai criar as regras do jogo, então ele não vai criar nada visual, ele vai criar as regras. Afinal de contas, se a gente for pensar no jogo, o jogo existe muito antes dessa parte virtual ali. Jogo de tabuleiro, jogo, baralho, dados. Então, sempre o coração de um jogo são as regras. Existe o profissional que vai criar, simplesmente sentar e escrever essas regras, para que tudo faça sentido. Então, acho que o primeiro ponto de desmistificar é: desenvolvimento de jogos é um mundo de possibilidades de carreiras. E aí, falando nisso, né? A indústria de jogos não era muito levada a sério, era chamada de lixo, inclusive, mas eu diria que esse gigante acordou já tem um tempo, né? A gente vê a Riot, por exemplo, com Arcane, uma mega produção na Netflix, expandindo ainda mais o LoL, que já era um fenômeno. E a gente estima que no Brasil 75% das pessoas são adeptas a jogos eletrônicos. Inclusive, se a gente vai olhar os estudos, a maioria esmagadora são jogos, inclusive, pelo celular. Né? Daí a demanda, o território não explorado. Mas eu queria saber se você acha que os games estão ditando o que há de mais novo em tecnologia ou se os games correm atrás das tecnologias para poder implementar. Como é que você diria que é essa relação? Eu acho que os jogos sempre vão estar lá na ponta, sabe? Sempre vão estar na ponta. Por exemplo, hoje... a gente tem uma engine de jogos, que é a Unity, que ela está incorporando pesado inteligência artificial na criação de jogos. Então, para você poder criar assets, scripts, tudo dentro da criação de jogos. E os jogos já são uma área que exploram os dados há muito tempo. Então, por exemplo, para o sucesso de um jogo,
Não é simplesmente você lançar e esperar ter sucesso. Eles coletam dados, eles entendem a experiência do usuário, eles vão aperfeiçoando esse jogo para que ele realmente seja um sucesso. Então, eles constroem o sucesso de jogo e a área dos jogos tem explorado os dados há muito mais tempo do que outras áreas que a gente tem aqui no mercado de tecnologia. Então, eu acho que os jogos estão sempre na frente, sempre explorando assim, inovações, como a parte de realidade aumentada, realidade virtual. A gente sempre está um passo à frente, porque a gente quer proporcionar experiências únicas. E quando você pensa em proporcionar experiências únicas, a inovação está ligada a isso, a você buscar o que ninguém está fazendo agora, entendeu? Perfeito. E você falou já de tendências, você falou da resiliência de um profissional de tech. Como que você acha que é a melhor maneira de um estudante, de um profissional, ficar atento às oportunidades desse mercado, a saber que tem 1 milhão ou 70 mil de vagas possíveis ou de cargos possíveis dentro de um nicho? Como que as pessoas buscam saber essas informações e como que elas podem ficar atentas a essas novidades? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu acho que essa é a principal dificuldade das pessoas em relação a essa carreira, que é ter acesso a esse universo, que talvez pode ser muito fechado, né? Então, acho que o principal ponto é pertencer às comunidades. Então, hoje a gente tem comunidades desenvolvedoras de jogos, grupos, etc., que você pode começar a entender um pouco mais desse universo, participar de eventos. Acho que essa é a principal dica que eu daria para quem quer trabalhar com isso. Participa dos eventos. Tem o que a gente chama de maratona de desenvolvimento, que é as Game Jams, onde você tem 72 horas para desenvolver o jogo. E aí você consegue se conectar com pessoas que já estão na indústria e trocar conhecimento. Então, eu acho que para quem quer entrar nesse mercado, os eventos e a comunidade acaba sendo a fonte de informação que elas precisam, né? Então, a dica é ser cara de pau mesmo. Aparecer nos eventos ou então pedir para participar de grupos online mesmo. Sim, exatamente. Isso, gente. Seja cara de pau. Você começa muita coisa nisso. Eu queria perguntar um pouquinho. Você é uma voz dentro do não sei se nicho, mas dentro da área de atuação, né, de desenvolvimento. Você usa muito o LinkedIn também. E achei até curioso você usar o LinkedIn para isso, porque na minha habilidade você tem o Discord como super plataforma de comunicação e tudo mais. Então, eu queria entender onde estão essas redes de profissionais hoje, como que as pessoas podem chegar lá e se conectar e ter essa cara de pau. Eu acho que o Discord é uma rede bem legal e tem vários... O problema do Discord é que as comunidades, talvez elas ficam um pouco ocultas ali, sabe? Até você descobrir quais comunidades você entrar. E o LinkedIn talvez seja uma porta mais aberta de você se conectar com pessoas que estão criando conteúdo para desenvolvimento de jogos. Eu sou apenas uma delas, mas tem várias outras pessoas que criam conteúdo nesse sentido, representantes ali da Riot no Brasil, da Epic Games, que falam sobre isso. Então, acho que talvez o LinkedIn seja mais acessível para você começar esse conhecimento e depois começar a entender onde estão as comunidades, porque eu acho que elas estão um pouco mais underground, assim, digamos assim, para você encontrar elas, né? É isso, mundo gamer. Tem sempre uma fábrica para chegar lá, eu acho. E aí eu queria perguntar a você também, como creator, né? Como LinkedIn creator, qual é a mensagem que você busca passar para toda a sua audiência sempre que você está aí se comunicando? Assim, qual é o seu grande propósito nisso? Eu acho que tem um quê de representatividade ali, de trazer uma voz de uma mulher que fez transição de carreira, que está nesse mercado há um tempo, num mercado muito específico de desenvolvimento de jogos. Então, se você for pegar ali, é totalmente fora da curva. E o que eu tento passar para as pessoas é que elas não precisam ir pelo caminho comum e que elas podem se descobrir na trajetória delas. Então, não quer dizer que eu não tenha conhecimento, não gosto de matemática, ou eu seja uma pessoa que gosta de uma coisa nada a ver. Não quer dizer que tecnologia não seja para você. Eu acho legal mostrar que você pode explorar o seu caminho. Então, é isso que eu tento passar através do meu LinkedIn, mostrar representatividade e mostrar que tem oportunidades e para as pessoas descobrirem o seu caminho, se descobrirem nesse mercado, né? Maravilhosa. Falando de representatividade, tem um grande estudo sobre games, a Talk Inc., que mostra que, embora 25% das gamers sejam mulheres pretas ou asiáticas ou de outra raça que não seja branca, somente 8% dos personagens são representados dessa maneira, como pretos, asiáticos ou outra raça que não seja branca. E 54% das empresas de jogos têm política de inclusão. 16% delas têm políticas de inclusão para mulheres, 12% para pretos e 11% para pessoas LGBTQIAPN+. Então, eu não estou nem mencionando pessoas com deficiência aqui.
Eu queria saber de você que está dentro dessa indústria, uma pessoa que representa muitas vozes ali. O que você acha que falta para mudar esse cenário? Pra gente virar essa chave? Hoje eu era a única mulher do meu time, mas hoje eu não sou porque entrou outra mulher no meu time. Então, assim, duas mulheres. Olha só que demais. Em um time de, 30 engenheiros. Então, é preocupante, sabe? E eu acho que talvez a raiz disso está um pouco mais lá atrás, sabe? Por que as mulheres não seguem na carreira de tecnologia para terem uma oportunidade de trabalhar numa empresa assim? Elas desistiram muito, muito antes disso, na faculdade, com a próprios colegas de curso ali que desincentivaram elas, no mercado de trabalho que talvez não tiveram tantas oportunidades, ou que se sentiram menosprezadas ali nesse mercado. Então, culturalmente falando, né, lá atrás mesmo, poxa, a gente não teve incentivo de exercitar essas habilidades ali que nos fariam se interessar por tecnologia. Então, acho que tem tanta coisa para trás para a gente chegar lá na frente e ver essa realidade mudar. E eu acho que isso é uma coisa ruim, porque me faz ficar muito triste, mas também pode ser um indício de que as coisas podem mudar daqui para frente, porque a gente já está vendo essa realidade mudar um pouquinho aqui atrás, que é, tipo assim, mulheres estudando mais tecnologia, as faculdades com mais mulheres, né? Mulheres se interessando mais por esse mercado. Eu acho que lá na frente a gente vai começar a ver uma equidade maior. Mas eu acredito muito que, muito além de colocar mulheres no mercado, a gente tem que colocar mulheres em posição de liderança. Porque aí é onde a gente consegue tomar essas decisões, né? Poxa, por que a gente não coloca personagens mulheres? Por quê? Porque provavelmente no time de criação ou de liderança não tinha representatividade ali o suficiente para a gente poder levar isso para o jogo. Afinal de contas, se quem trabalha com tecnologia transforma a sociedade, a gente não tem que representar a sociedade, a gente não tem que ser o espelho da sociedade, então deveria ser mais igual, né? Perfeita. Se a gente for ver também nas pesquisas, tem essa coisa de, gamer é homem. Peraí, também assim, não. Se a gente for considerar todo o universo de celular também, não é só dos consoles, não é só do computador, tem muita mulher. Inclusive, números bem surpreendentes das últimas pesquisas que eu vi. Eu não vou falar, porque eu não vou falar dado na minha cabeça. Mas, queria finalizar com duas perguntas que a gente está fazendo para todos os convidados aqui. A primeira delas é, o que você aprendeu ou teve de insight no evento até agora, nas suas conversas, nas suas palestras? Nossa, foi sensacional. Inclusive, assim, eu nunca tinha participado de um evento presencial, acho que eu falei isso na minha palestra. Pinta, somos carne e osso. Oi, tudo bom? Sim, muito bom. Mas é muito legal você poder ver as pessoas interagindo e como que isso faz diferença na hora de você aprender, de você trocar experiências, né? Então, cara, todas as palestras que eu assisti, os stands ali, tem um stand de saúde sensacional mostrando a tecnologia ali na saúde. Então, para mim, que nunca participou por estar fora do eixo Rio de São Paulo e que estou aqui pela primeira vez como palestrante, foi sensacional poder viver essa experiência. E se eu tivesse oportunidade, na época que eu estava estudando, eu com certeza viria, porque faria muita diferença em termos de networking e de ter a visão do mercado de pessoas que já são experientes, já estão aí há muito tempo, né? Bom, e foi o que você falou, né? Os eventos presenciais podem fazer essas conexões Sim. E deixar as pessoas chegarem a essas caixinhas desconhecidas do underground. Exatamente. Do mundo do desenvolvimento, talvez. E aí, eu queria saber para Carol, o futuro do trabalho é? Remoto. Olha! Sim, eu sempre acreditei no trabalho remoto. Eu sempre trabalhei remoto, há 3 anos atrás, e continuo trabalhando remoto. Eu acho que o futuro, ele é remoto, para que a gente consiga trabalhar em qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa do mundo, principalmente com quem trabalha com tecnologia, então, trabalho remoto. Mas eventos presenciais são legais. Sério. Não, tudo bem, vamos de tudo, vamos fazer o equilíbrio. Sim. Bom, gente, continuo acompanhando essa série de entrevistas especiais no Senac News Summit. Vamos para a próxima. E até lá.